Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 principais sinais e sintomas que dizem que você está com anemia, tá? Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, né? O que é anemia, tá? A anemia, basicamente, ela pode ser um sinal ou sintoma de uma outra doença, mas basicamente é a condição na qual o nosso organismo ele não tem hemoglobina suficiente, ou ela não funciona de maneira adequada, tá? Ou o nosso organismo não tem glóbulos vermelhos suficiente. Isso faz com que a gente não consiga transportar oxigênio de maneira adequada por os diferentes tecidos do nosso corpo. Tudo bem? Então você já pode imaginar o seguinte: se a gente não consegue transportar oxigênio de maneira adequada, você vai começar a ficar mais fraco, mais lento, com um raciocínio mais devagar, tá? E esse já vai ser um dos sinais que eu vou explicar para você que está relacionado com a anemia. Tudo bem? Existem diferentes causas, não é só o ferro. Provavelmente você já ouviu que pode estar relacionado com o ferro, a anemia, tá? Mas esse é um tipo, um motivo, né, específico aí, que é a falta de ferro no organismo, tá? Aliás, é a principal causa de anemia, que a gente chama de anemia ferropriva ou ferropênica, que é um tipo de anemia carencial, ou seja, falta alguma coisa no organismo, que é a falta de ferro, tá? Isso pode ser causado, por exemplo, por uma baixa ingestão de ferro ou ainda alteração na absorção desse ferro, perda por sangramento, tá? Tem vários motivos também, não é só a alimentação, não é só a dieta, como muitas pessoas acabam falando por aí, tá? Tem diversas causas para a própria anemia ferropriva ou ferropênica, que é um tipo, tudo bem? Tem outros tipos aí de anemias que são relacionadas com deficiência de nutriente, como anemia perniciosa, por exemplo, que tem uma relação com um fator intrínseco, ou mais especificamente vitamina B12, tá? Que altera, né, a absorção da vitamina B12 e tal, alteração de ácido fólico, tá? Tudo isso relacionado, por exemplo, com nutrientes. E aí envolve a absorção, envolve o transporte dentro do nosso organismo, né, desses nutrientes, envolve o metabolismo dentro da medula óssea, que é onde produzem as células vermelhas. Tem todo um processo para isso acontecer, tudo bem? São algumas dessas anemias. Aí tem outras como problemas na própria medula óssea, a medula óssea não está funcionando, sei lá, tem uma neoplasia, uma leucemia, que é um tipo de câncer que pode acontecer. O paciente pode ter um linfoma, mieloma múltiplo, outras mielodisplasias que a gente diz. Então, são doenças aí que têm característica bastante grave, né? Relacionadas com a medula óssea, que é onde produz células do nosso sangue, por exemplo. Tem anemias relacionadas com doenças crônicas, como insuficiência renal, alteração de eritropoetina, doenças autoimunes, tudo bem? Então tem vários tipos aí, perda de sangue, entre outros fatores que podem ser, sei lá, uma anemia hemolítica, hemácia, né, que é onde contém a hemoglobina está sendo destruída. Então são vários motivos, né, para que possa aparecer uma anemia, que pode ser o sintoma e principal, a característica principal, a doença principal, ou ela pode ser, na verdade, uma decorrência, né, um sintoma de uma outra doença mais grave, por exemplo, algum tipo de câncer, tudo bem? Então são vários motivos, beleza? E aí, consequentemente, o paciente vai apresentar os sintomas, tá? Eu vou citar aqui para você os 7 principais sintomas que aparecem em pacientes de uma maneira geral com anemia, tá? É claro que se a anemia for, por exemplo, do tipo hemólise, que destrói a hemácia, vai ter um sintoma um pouco diferente. Se for relacionado com vitamina B12 baixa, tem um sintoma um pouco diferente. Então, existem diferenças, tá? Quando o paciente chega para o médico e já descreve como ele está se sentindo, que são sintomas, basicamente, e o médico faz a análise, o exame físico, conversa com esse paciente, o próprio enfermeiro também, o nutricionista, o fisioterapeuta, que são os outros profissionais de saúde bastante envolvidos, o dentista, em muitos casos também, tá? E ele conversa, faz esse exame físico, essa anamnese, essa análise prévia aí, ele já vai elencando alguns desses sinais ou sintomas relacionados com a anemia, que eu vou citar aqui alguns deles para você, beleza? Então, o primeiro sintoma que é muito importante e acontece em grande parte dos pacientes, que é a fadiga, tá? Então, cansaço extremo aí, sem um motivo aparente,
fraqueza, falta de energia. E isso muitas vezes se expressa mais quando o paciente, por exemplo, vai subir um lance de escadas, e aí ele sente muita falta de ar, o coração começa a bater mais rápido, entrar em taquicardia para tentar levar, né, o oxigênio, o sangue, os nutrientes por todos os tecidos do corpo, tá? Mas não só nesse caso específico de esforço. Às vezes, só de uma leve caminhada, ele já sente muita dificuldade, muito cansaço, o peito fica dolorido, porque a frequência respiratória também tende a aumentar para suprir a necessidade de oxigênio que esse paciente tem e que está mais baixa, né, essa quantidade de oxigênio, porque quem transporta oxigênio são as hemácias, tá? Dentro das hemácias tem uma proteína que é a hemoglobina, ela que normalmente está alterada aí na anemia, tudo bem? A concentração, a porcentagem que a gente diz, ou tipo mesmo de hemoglobina, que é diferente, que são algumas doenças genéticas também que a gente nem citou aqui nesse vídeo, mas existem, tá? Essas anemias também. Então, fadiga, cansaço, tá? Esses sinais são muito característicos das anemias de uma maneira geral. Outro ponto aí, o segundo sinal ou sintoma que é muito importante em pacientes com anemia é a palidez, tá? Então, muitas vezes a pele, a conjuntiva, essa parte vermelha aqui, ó, dos olhos, por exemplo, ela fica mais esbranquiçada. A pele, de uma maneira geral, ela fica muito pálida, tá? Então, as mucosas aqui, por exemplo, boca e tudo mais também, quando o paciente está sendo analisado pelo enfermeiro, pelo médico, ele começa a perceber, opa, tem alguma coisa estranha aqui, tá muito claro isso, tá? Não tá com aquela cor avermelhada de circulação sanguínea adequada. Quer dizer o quê, basicamente? Que tem menos circulação sanguínea lá, o sangue está menos oxigenado, é o termo mais específico para isso, tudo bem? Então a palidez é um dos sintomas característicos, é o segundo sintoma muito importante da anemia, das anemias, né, de uma maneira geral, tá? Eu vou falar as anemias, porque não é uma coisa única, tá bom? Outra coisa, tontura, tá? Então, em casos mais graves de anemia aí, o paciente pode ter tontura, desmaio, vertigem, então é um outro sintoma que pode acontecer. Em muitos casos, aquelas tonturas que acontecem quando ele levanta rápido também, tá? Isso é chamado de hipotensão postural, que é quando ele tem a postura ereta, ele está deitado, sentado e ele levanta rapidamente, tá? Claro, não é só relacionado com a anemia, tudo bem? Pode ser de outras doenças também. Em outro vídeo a gente comenta mais sobre isso, mas a tontura pode ser um dos sintomas característicos das anemias. Falta de ar, como eu já tinha citado aqui para você, então durante atividades simples, por exemplo, isso pode acontecer, então o quarto sintoma aí. Taquicardia seria o quinto sintoma. O coração começa a bater mais rápido, naturalmente, para tentar levar oxigênio por todos os tecidos, tá? Então, o papel importante aí, entre outras funções, né, do coração é fazer o quê? Bombear, tá? Então, ele faz esse movimento de sístole, contração, e de diástole, que é o relaxamento. Na hora que ele contrai, o sangue passa pelos vasos sanguíneos e vai lá passando por todo o nosso corpo, pelas artérias, principalmente, né? E aí a gente consegue sentir esse sangue passando aí quando a gente verifica, por exemplo, uma pulsação. Isso é uma pulsação, é quando o vaso sanguíneo, ele dilata, tudo bem? E aí, nesse sentido, ele está levando o quê? O sangue rico em oxigênio que passou no pulmão e vai oxigenar os diferentes tecidos do nosso corpo, tudo bem? Então, quando o sangue ele está captando menos oxigênio por um problema na hemoglobina ou porque tem menos hemácias, por exemplo, o nosso organismo ainda precisa de oxigênio, tá? O que vai acontecer? O coração começa a bater mais rápido, aí o paciente começa a sentir palpitações, tá? Ele acha, nossa, eu estou tendo um infarto, alguma outra doença. Não necessariamente, tá? Nesse caso, pode estar relacionado com a baixa oxigenação por causa da anemia, tudo bem? Então, porque não tem hemoglobina ou hemácia suficiente funcionando de maneira adequada, transportando o oxigênio por todo o nosso organismo, o coração começa a bater mais rápido para tentar suprir essa necessidade aí, essa falta que a gente tem nesse momento de uma anemia, tudo bem? Então o coração pode bater mais rápido. Aí eu citei aqui taquicardia, mas pode ser também taquipneia, que é na respiração. Taquicardia é coração, tudo bem? Taquipneia é frequência respiratória mais elevada. Então o paciente começa a respirar mais rápido, aumenta a frequência respiratória, também é característico aí, tá?
Outro ponto importante aí seria o sexto sintoma. Eu citei outros no meio aí, né? Mas seria o sexto sintoma muito importante, dor de cabeça frequente, tudo bem? Então isso também é característico aí das anemias. E o sétimo sintoma que também é muito importante seria, por exemplo, pele seca, cabelos mais fracos, tá? E aí também está mais relacionado com outros nutrientes. Eu não vou ficar entrando no mérito, mas esses são os principais sintomas, beleza? De maneira geral. Agora, professor, e se fosse, por exemplo, uma anemia do tipo hemolítica? Anemia hemolítica, basicamente, é quando a hemácia ela é destruída. Hemólise é destruição da hemácia, tudo bem? Hemo quer dizer sangue, lise quer dizer quebra. É como se o organismo estivesse quebrando sangue. É isso mesmo, tá? Ele está basicamente quebrando as hemácias, estourando as hemácias, por diferentes motivos. Pode ser uma doença autoimune, nosso corpo formando anticorpos contra a própria hemácia, tá? Pode ser uma transfusão, um medicamento, uma reação que pode ter acontecido aí frente a diferentes tipos de micro-organismos, tá? Uma infecção, pode acontecer também hemólise. Então, tem vários motivos, tá? Uma alteração no baço, por exemplo, pode ser uma anemia falciforme, que as hemácias, né, tem esse formato aqui meio que de foice, que a gente diz, e aí quando passa no baço, por exemplo, elas se rompem, e aí tem essas hemólises aí, tá? Não é uma anemia hemolítica especificamente, a falciforme, mas é um tipo de hemólise que vai acontecer no organismo. Então, na hora que tem essa hemólise, dentro da hemácia, mais uma vez, falando sobre isso, tem a hemoglobina, que transporta o oxigênio que eu citei aqui para você. Na hora que a hemácia se rompe, a hemoglobina fica livre na corrente sanguínea. Na hora que a hemoglobina está livre, ela vai lá para o fígado para ser metabolizada e ela viraria, por exemplo, aí tem todo um procedimento aí metabólico, né? E ela vira basicamente a bilirrubina, tá? E aí ela vai para o fígado, é metabolizada, tudo mais, e aí depois ela acabaria sendo excretada. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, se tem muita hemoglobina, a urina pode sair com uma coloração diferente, o organismo pode ter uma coloração diferente, de uma maneira geral, ficar mais amarelado, que a gente chama de icterícia, tudo bem? Icterícia é quando a pele fica amarela, tá? Tipo uma doença hepática, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Então, na hemólise também pode acontecer isso, tá? Então, pode aumentar a quantidade de bilirrubina, que é um tipo de composto aí específico que deixa a pele, a mucosa e tudo mais amarelada, tá? Então, vai variar, e esses sintomas aí vão variar conforme a origem dessa anemia que esse paciente tem, tudo bem? Ah, professor, mas e aí, o que se faz, né? Se eu sentir isso aí que você descreveu e tudo mais, claro, eu vou te falar aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ajuda médica, obviamente, tá? Do nutricionista, ajuda médica, principalmente porque ele vai solicitar exames específicos, tá? E fazer todo um procedimento aí de diagnóstico, existem fluxogramas, tá? Ou algoritmos, que é o termo que a gente utiliza para isso, para diagnosticar. Então, digamos que, por exemplo, o paciente faça um exame de sangue chamado hemograma, tá? Você já deve ter ouvido falar, obviamente, você já deve ter feito um hemograma na sua vida, ou vários hemogramas, tá? Lá no hemograma, a gente coleta o sangue, coloca lá num tubinho de tampa roxa, e aí a gente pega e coloca lá uma gotinha numa lâmina e analisa ao microscópio esse sangue. Claro, tem processos hoje que são automatizados, com citometria de fluxo, tem todo um esquema agora automático dentro da hemato, né? Mas basicamente, vai lá, passa no aparelho para verificar a contagem de células, tá? E aí verifica lá hemácias, verifica os leucócitos, e aí quando a gente verifica isso, pode dar uma alteração lá no tamanho da hemácia. Vamos falar dessa maneira, tá? Hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho. É a mesma coisa, tá? Que é diferente lá dos glóbulos brancos, né, que tem no nosso sangue. Então, essas hemácias, elas têm lá dentro a hemoglobina, como eu já disse. Estou repetindo isso de propósito, tá bom? Para você fixar essa informação. Então, a hemoglobina, consequentemente, ela vai ter quantidades, por exemplo, menores
do que de um valor normal, de uma pessoa normal, sem doença, tá? Então, na anemia, ele vai ter menos hemoglobina, e tem uns parâmetros lá, só para você entender isso melhor. Por exemplo, HCM, CHCM, hematócrito, tá? Tem umas alterações. Daí ele viu que tem essas diminuições de hemácias, número de hemácias, diminuição no hematócrito, diminuição no HCM, CHCM, que é basicamente de hemoglobina, tudo bem? E tem também uma diminuição no tamanho da hemácia, que a gente chama de VCM, tá? Que é valor corpuscular médio, é o tamanho médio aí das nossas hemácias. E as hemácias estão meio descoradas, elas estão hipocrômicas. Caramba, professor, tudo isso num exame de sangue, sim, no hemograma, a gente já tem um monte de informação, tá? Relacionado aí com distúrbios do sangue. E aí, quando você tem essas respostas, você pode, de repente, solicitar uma outra análise, que é uma contagem de reticulócitos, é um outro tipo aí, é exame de sangue também, né? Mas é basicamente um outro corante aí, que é o azul de Cressil brilhante, que a gente diz, que mostra, na verdade, RNA. Então, mostra para a gente, por exemplo, se tem células muito novas. Quer dizer que a medula óssea está tentando trabalhar para suprir uma necessidade. E aí, com essas informações, o médico já começa a ver, opa, ele tem alteração no tamanho da hemácia, a hemácia está pequenininha, está descorada, vou falar dessa maneira para facilitar. Ele tem aí, por exemplo, alteração nos reticulócitos, que é um outro tipo de célula jovem, imatura, aí, como se fosse um estágio antes da hemácia, tá? E é liberado lá pela medula óssea, por exemplo, que contém RNA, então a célula não está madura ainda, a medula óssea está tentando trabalhar para produzir célula, tá? Então, são exames que podem ser feitos. E aí ele já tem mais informação, ele fala, opa, vamos verificar agora, por exemplo, se é uma alteração na quantidade aí de ferro do organismo. Aí ele pede um outro exame. Ah, eu quero dosagem de ferro, ferritina, transferrina, capacidade aí de ligação total de ferro, tá? Ou ainda ele pede vitamina B12, ácido fólico, tá? Então são vários exames que ele pode solicitar. Ou ainda até exame de imagem, né? Existem outros tipos de exames aí, como uma endoscopia, uma colonoscopia, para saber, por exemplo, se esse paciente tem algum sangramento. Ele pode solicitar um exame de fezes chamado sangue oculto nas fezes, tá? Que a gente verifica sangramentos aí que são mais microscópicos, que não são vistos a olho nu, mas que a gente consegue detectar lá no nosso laboratório, por exemplo, tá? Então, o diagnóstico preciso dessas anemias, ele é essencial, ele é fundamental. Tá? E aí tem todo um aparato, todo um fluxograma aí, um pensamento, um raciocínio para saber isso daí, tá? Então tudo começou, na verdade, com você. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô sentindo fraco, eu tô percebendo que o meu olho aqui, a parte vermelha do olho tá mais esbranquiçado. Tudo começou daí. Você se percebendo, tá? Se analisando, e aí as outras pessoas também, olha, será que você não tá com anemia? Fez exame lá de sangue, foi pro médico, né? Fez exame de sangue, por exemplo, e aí começa a ter mais informação para direcionar esse diagnóstico aí, conforme uma hipótese que o médico tenha, por exemplo, tá? E aí, digamos que seja uma anemia por falta de ferro, que é a principal aí, né, que a gente tem, tá? O principal tipo de anemia que as pessoas têm. O que pode ser feito, por exemplo? Pode ser feita uma suplementação, tá? Então aí seria um caso mais simples, mas ó, vou te adiantando aqui, não vai sair comprar coisas para você se suplementar, sei lá, sulfato ferroso. Não é isso. Tem que descobrir qual é a causa. Porque se, por exemplo, você suplementar ferro e continuar com sangramento, né, de nada vai adiantar. Pode ser um parasita intestinal, tudo bem? Que levou a uma anemia. Então tem que descobrir exatamente, entender todo um fluxograma, um raciocínio clínico laboratorial que a gente tem aqui, para você seguir e entender exatamente qual é o problema. De nada adianta você comer mais ferro aí e continuar perdendo, por exemplo, pelas fezes durante um sangramento, tudo bem? Ou alguma alteração que o paciente tenha de vitamina B12. Ele está comendo mais ferro, vamos falar dessa maneira, e ele tem um problema em vitamina B12. Então não adianta, tem que saber qual é o problema, tudo bem? Por isso que servem esses exames.
o exame médico, né, consulta, e o próprio exame de sangue para você entender exatamente qual é o problema, tá? Tratar a causa desse problema, porque muitas vezes a anemia, na verdade, não é a causa, ela é uma consequência de uma outra doença, tudo bem? Então tem que tratar essa doença prévia. Imagina que seja, por exemplo, uma leucemia, e aí você está ingerindo ferro sem saber. De nada vai adiantar. A leucemia é um tipo de câncer, tudo bem? Por isso que é importante fazer uma análise adequada, tá? Mas digamos que seja ferro. O que pode ser feito? Por exemplo, aumentar a ingestão de alimentos fontes de ferro. Alimentos verdes escuros, por exemplo, ou ainda carnes de uma maneira geral, tá? Então tem vários tipos aí. Em outro vídeo a gente pode pegar aí, ó, anemia ferropriva carencial por deficiência na alimentação e falar quais são os principais alimentos que são fontes de ferro, tá? Depois a gente conversa no outro vídeo sobre isso. É um ponto bastante interessante aí falar mais dessa bioquímica aí dos alimentos, tá? Mas, por exemplo, o paciente pode utilizar um suplemento, suplementar a alimentação, digamos que ele não faça ingestão de carne, tá? Ele é vegano, vegetariano, ele pode fazer uma suplementação, tá? Se o problema for em vitamina B12 ou ácido fólico, pode ser feita uma suplementação também, ou ingerir mais alimentos que são fonte desse tipo de nutriente, tá? E aí, se for algum outro caso, pode ser feita uma transfusão, administração de medicamentos, hormônios, pode ser feita em casos de câncer, por exemplo, uma leucemia, sei lá, um transplante de medula óssea, pode ser feita uma endoscopia, verificar onde que está esse sangramento. Então, tem várias condutas médicas que a gente pode ter frente às diferentes anemias, tudo bem? Mas o mais importante é você se perceber e entender que tem alguma coisa estranha e trabalhar na prevenção, numa alimentação adequada, equilibrada, rica em ferro, vitamina B12, B6, B9, os nutrientes importantes, aí nesse caso, né, especificamente mais relacionado com as anemias que eu estou falando, mas tem outros nutrientes também que são importantes para o seu organismo, tá? Que estão presentes onde? Frutas, verduras, legumes, alimentos com baixo índice glicêmico, tá? Que não tem muito açúcar livre, alimentos que são de origem animal, por exemplo, fontes de proteínas, tá? Aminoácidos e proteínas, que são fontes de vitaminas, que são fontes de minerais, tá? Seu médico pode te orientar e principalmente o nutricionista pode trabalhar melhor nesse sentido. Então, peixes, carnes vermelhas, claro que tem outro lance aí, que é o colesterol também, os ácidos graxos saturados, mas é um outro assunto, tá? Não vou entrar no mérito agora, mas leguminosas, frutos do mar, verduras escuras, por exemplo, verduras de uma maneira geral, né? São bastante fontes de nutrientes para o nosso organismo. Beleza? Esses foram os 7 principais sinais ou sintomas aí característicos das anemias, e na verdade a gente falou bastante sobre os tipos de anemia. Se você quiser algo específico sobre um tipo de anemia, a gente explora mais num outro vídeo. Lembra de escrever aqui nos comentários, porque ele é muito importante para a gente e para você também, tá? Porque daí eu seleciono esse comentário e gravo um vídeo específico sobre isso. Então, se gostou, clica aqui em curtir, já deixa seu comentário também, porque ele é importante para o YouTube, para você, para mim, para todo mundo, né, basicamente. E se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho, aquelas paradinhas todas lá, para você receber os próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.